Vamos lá, dando continuidade aqui à leitura do MCASP, nona edição. Paramos na página 86. Certo? Deixa eu ver do que trata o assunto. O tópico seria modalidade de aplicação. Página 86, 36. Transferências fundos a fundos aos estados e ao DE, a conta de recursos de que trata o artigo 25 da Lei Complementar número 141 de 2012. Despesas orçamentárias realizadas mediante transferências de recursos financeiros da União ou dos municípios aos estados, ao DF, por intermédio da modalidade fundo a fundo. A conta de recursos referente à diferença da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde, que deixou de ser aplicada em exercícios anteriores, de que trata o artigo 25 da Lei Complementar 141 de 2012. 40. Transferências a municípios. Despesas orçamentárias realizadas mediante transferências de recursos financeiros da União ou dos estados aos municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta. 41. Transferências a municípios, fundo a fundo. Despesas orçamentárias realizadas mediante transferências de recursos financeiros da União, dos estados ou do DF aos municípios por intermédio da modalidade fundo a fundo. 42. Execução orçamentária delegada a municípios. Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros decorrente de delegação ou descentralização a municípios para a execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante. 45. Transferências fundo a fundo aos municípios, a conta de recursos de que tratam os parágrafos 1º e 2º do artigo 24 da Lei Complementar 141 de 2012. Despesas orçamentárias realizadas mediante transferências de recursos financeiros da União, dos estados ou do DF aos municípios, por intermédio da modalidade fundo a fundo, a conta de recursos referentes aos restos a pagar, considerados para fins da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde e posteriormente cancelados ou prescritos, de que tratam os parágrafos 1º e 2º do artigo 24 da Lei Complementar 141 de 2012. 46. Transferências fundo a fundo aos municípios, a conta de recursos de que trata o artigo 25 da Lei Complementar número 141 de 2012. Despesas orçamentárias realizadas mediante transferências de recursos financeiros da União, dos estados, do DF aos municípios, por intermédio da modalidade fundo a fundo, a conta de recursos referente à diferença da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde, que deixou de ser aplicada em exercícios anteriores, de que trata o artigo 25 da Lei Complementar 141 de 2012. 50. Transferências às instituições privadas sem fins lucrativos. Despesas orçamentárias realizadas mediante transferências de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não integrem a administração pública. 60. Transferências às instituições privadas com fins lucrativos. Despesas orçamentárias realizadas mediante transferências de recursos financeiros a entidades com fins lucrativos que não integram a administração pública. 67. Execução de contrato de parceria público-privada PPP. Despesas orçamentárias do parceiro público decorrente de contrato de parceria público-privada nos termos da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e da Lei 12.766, de 27 de dezembro de 2012. 70. Transferências a instituições multigovernamentais. Despesas orçamentárias realizadas mediante transferências de recursos financeiros a entidades criadas e mantidas por dois ou mais entes da Federação
ou por dois ou mais países, inclusive o Brasil. Exclusive as transferências relativas à modalidade de aplicação 71, transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio. 71. Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio. Despesas orçamentárias realizadas mediante transferências de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei 11.107, de 6 de abril de 2005, mediante contrato de rateio, objetivando a execução dos programas e ações dos respectivos entes consorciados, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 11 da Portaria do STN 72 de 2012. 72. Execução orçamentária delegada a consórcios públicos. Despesas orçamentárias realizadas mediante transferências de recursos financeiros decorrentes de delegação ou descentralização a consórcios públicos para a execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante. 73. Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio a conta de recursos de que tratam os parágrafos 1º e 2º do artigo 24 da Lei Complementar 141 de 2012. Despesas orçamentárias realizadas mediante transferências de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, por meio de contrato de rateio. A conta de recursos referente aos restos a pagar, considerados para fins da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde e posteriormente cancelados ou prescritos, de que tratam o parágrafo 1º e 2º do artigo 24 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 11 da Portaria do STN número 72, de 1º de fevereiro de 2012. 74. Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio a conta de recursos de que trata o artigo 25 da Lei Complementar número 141 de 2012. Despesas orçamentárias realizadas mediante transferências de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, por intermédio de contrato de rateio. A conta de recursos referentes à diferença da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde, que deixou de ser aplicada em exercícios anteriores, de que trata o artigo 25 da Lei Complementar nº 141 de 2012, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 11 da Portaria do STN 72 de 2012. 75. Transferências a instituições multigovernamentais a conta de recursos de que trata os parágrafos 1º e 2º do artigo 24 da Lei Complementar nº 141 de 2012. Despesas orçamentárias realizadas mediante transferências de recursos financeiros a entidades criadas e mantidas por dois ou mais entes da Federação ou por dois ou mais países, inclusive o Brasil. Exclusive as transferências relativas à modalidade de aplicação 73, transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio, a conta de recursos de que tratam os parágrafos 1º e 2º do artigo 24 da Lei Complementar 141 de 2012. A conta de recursos referente aos restos a pagar, considerado para fins de aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde, e posteriormente cancelados ou prescritos, de que tratam os parágrafos 1º e 2º do artigo 24 da Lei Complementar 141 de 2012. 76. Transferências às instituições multigovernamentais a conta de recursos de que trata o artigo 25 da Lei Complementar 141 de 2012. Despesas orçamentárias
realizadas mediante transferências de recursos financeiros a entidades criadas e mantidas peraí, inclusive no Brasil, relativos à modalidade 74, tá? Certo. 80, né? Transferências ao exterior. Despesas orçamentárias realizadas mediante transferências de recursos financeiros a órgãos e entidades governamentais pertencentes a outros países, a órgãos, a organismos internacionais e a fundos instituídos por diversos países, inclusive aqueles que tenham sede ou recebam os recursos no Brasil. 90. Aplicações diretas. Aplicação direta pela unidade orçamentária dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades, integrantes ou não dos orçamentos fiscais ou da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo. 91. Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social. Despesas orçamentárias de órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais, dependentes e outras entidades integrantes dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social, decorrentes da aquisição de materiais, bens e serviços, pagamentos de impostos, taxas e contribuições, além de outras operações, quando o recebedor dos recursos também for órgão, fundo, autarquia, fundação, empresa estatal, dependente ou outra entidade constante desses orçamentos no âmbito da mesma esfera de governo. 92. Aplicação direta de recursos recebidos de outros entes da Federação, decorrente de delegação ou descentralização. Despesas orçamentárias realizadas à conta de recursos financeiros, decorrente de delegação ou descentralização de outros entes da Federação para execução de ações de responsabilidade exclusiva do ente delegante ou descentralizador. 93. Aplicação direta, decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social com o consórcio público do qual o ente participe. Despesas orçamentárias de órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais, dependentes e outras empresas integrantes dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social, decorrentes da aquisição de materiais, bens e serviços, além de outras operações, exceto no caso de transferências, delegações ou descentralizações, quando o recebedor dos recursos for consórcio público do qual o ente da Federação participe, nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005. 94. Aplicação direta, decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social com consórcio público do qual o ente não participe. Despesas orçamentárias de órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social, decorrentes da aquisição de materiais, bens e serviços, além de outras operações, exceto no caso de transferências, delegações ou descentralizações, quando o recebedor dos recursos for consórcio público do qual o ente da Federação não participe, nos termos da Lei 11.107, de 6 de abril de 2005.